com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler aqui em Salmos 72, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Nessa noite estamos aqui na nossa segunda reunião da comunhão, e hoje eu estou aqui para relatar um pouquinho do meu grupo familiar, na verdade dois, que eu tenho dois grupos familiares, um na minha casa aos sábados e um no colégio estadual nas quintas-feiras. Eu quero começar relatando o porquê de eu ter iniciado essas reuniões familiares. Um dia, no final do ano passado, recebi um convite para estar participando do culto familiar, que era na casa do Israel. O Israel estava dirigindo. Eu recebi esse convite e passei a frequentar com ele. E os cultos familiares na casa do Israel, ele ia andando de casa em casa de cada membro. E um dia, nós fomos convidados para fazer um culto na chácara. E nesse culto, o Carlos Henrique brincou: o Israel dirige e você prega. E eu e o Israel caímos na risada, né? E o Carlos Henrique falou sério. O Israel dirigiu e eu preguei. E depois daquele dia, eu passei e continuei frequentando os cultos familiares do Israel. E um dia o Israel falou para mim assim: Lucas, você que vai pregar no culto. Eu: não, Israel, larga de bobeira, você está brincando, né? Não, estou falando sério. Não, Israel, larga de bobeira. Não, estou falando sério. E eu preparei, falei: meu Deus do céu, Israel, todas as pessoas como que me viu. E preparei, fui e preguei. Senti bem demais, senti algo diferente na minha vida. Depois, em outro culto, cheguei lá, conversando normal. O pregador que ele tinha chamado não foi. Ele virou para mim e falou: Lucas, de última hora, você que vai pregar. Não, Israel, larga de bobeira. Você que vai pregar. Israel, você que vai pregar. Eu abri a Bíblia ali, clamei ao Senhor, pedi ao Senhor discernimento. Falei: Senhor, mas como do nada ele falar assim: você que vai pregar? Me ajuda, Jesus. E o Senhor abençoou, e eu consegui pregar, e graças a Deus foi muito boa aquela reunião. E aquilo foi cada vez mais preenchendo o meu coração, aquilo foi transformando a minha vida cada vez mais, porque cada reunião familiar que eu ia, era uma experiência nova, era algo diferente, era uma sabedoria nova. Mas então acabou as férias, e eu falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Acabou as férias, e os cultos familiares que eu estava frequentando. Foi aí que Jesus colocou no meu coração: comece um grupo familiar no colégio estadual. Comece um grupo familiar no turno noturno. Foi então que eu falei: vamos ver então se essa galera vai animar. E fui lá para dentro do colégio. E mais ou menos na primeira semana de aula eu comentei com a Ariane, que está ali, que é evangélica, que congrega lá no São João. Eu falei: Ariane, eu senti no coração da gente fazer uma reunião familiar aqui no colégio. O que você acha? E ela: nossa, bom demais, vamos chamar as pessoas. E nós chamamos as pessoas. Primeira reunião familiar, 6 pessoas, na salinha 10 do colégio estadual. 6 pessoas dentro da sala. E eu animadinho, peguei e falei para as pessoas assim: gente, vocês têm fé? Só tenho. Se vocês tiverem fé, é com essas 6 que nós vamos conquistar esse colégio todinho aqui. Porque eu tenho certeza que não foi em vão que Deus colocou esse propósito no meu coração, não. Esse propósito do grupo familiar vem de muitos dias no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande transformação aqui nessas pessoas, aqui nesse colégio. A primeira reunião deu 6 pessoas. A segunda reunião deu média de 7 a 10 pessoas. E então entramos de greve. E eu fiquei contrariado demais da conta. Falei: meu Deus, mas olha que começa a aumentar um pouquinho, entra de greve. Eu voltei a frequentar os cultos familiares do Israel. Depois de um mês a gente voltou. E quando voltou, uma menina mal chegou às aulas, chegou em mim e falou: Lucas, e as reuniões, vai continuar? Eu falei: vamos continuar. E então continuamos. Falei: Ariane, vamos fazer algo diferente aqui no colégio. Nós vamos fazer toda semana um barulho enorme nesse povo aqui nesse colégio, para eles saberem que tem essa reunião. Então todo mundo que você vê, vamos fazer esse povo até enjoar quase. Fala de reunião do grupo familiar aqui no colégio para esse povo conhecer. Nós fomos e convidamos essas 6 pessoas. Convidamos o colégio inteiro. Deu 15 pessoas. Nesse dia eu fiquei animado. Eu vi que o trem estava fluindo. 15 pessoas que estavam ali com o coração aberto para buscar o Senhor. 15 pessoas que estavam com desejo de ouvir a palavra do Senhor. E então nessa semana eu passei por uma grande tristeza. Nessa semana o inimigo tinha jogado um laço para tentar me derrubar. Eu então conversei com o Carlos Henrique. Falei: Carlos Henrique, como que acontece isso, aquilo, aquilo outro? Ele falou: Lucas, é porque Deus está mostrando para você. Você começou cedo na fé. Isso é algo para tentar te entristecer. Isso é algo para tentar entristecer o seu coração. Não desanima não. E foi então que eu dobrei os meus joelhos e fiquei a semana inteira clamando: Senhor, opera naquela escola. Jesus, manda muitos
então eu falei para as pessoas que estavam juntamente comigo naquela reunião, ainda era na sala 10, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos mais cedo, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Então fomos para lá mais cedo. Enquanto os meninos ensaiavam louvando, nós estávamos de joelhos dobrados. E quando eu dobrei o meu joelho, eu já pude sentir a presença do Espírito Santo dentro daquela sala. Coisa que eu nunca imaginava que em nenhum colégio o Espírito Santo poderia estar ali habitando entre nós. Eu comecei a sentir algo maravilhoso. E então começamos ali a nossa reunião. De repente tinha colocado média de 20 cadeiras. Chegou umas 15 pessoas. E já tínhamos começado a reunião, naquela alegria. E de repente eu olho para a porta, no meio da reunião, vem entrando aquele monte de gente. Eu nunca vi aquele tanto de pessoa não. Foi entrando aluno de tudo quanto é lado. E foi gente escorando na porta, gente escorando em janela. Deu 47 pessoas naquela reunião, naquele dia. Eu não acreditei. Parece que eu olhava e não acreditava. Quando eu olhava num, ele estava dando glória a Deus. Quando eu olhava no outro, ele estava chorando porque estava sentindo a presença do Senhor. E aquilo foi adentrando no meu coração. Foi aí que eu vi que o Espírito Santo estava se agradando daquilo. E eu estava tão cheio que eu não me contentava. Quando aquela reunião acabou, ficou eu e o nosso grupo mesmo de oração. E todo mundo foi embora, mas não queria assistir mais aula, porque estava tão bom o clima ali. Era um chorando um lado, outro chorando no outro. E eu vi uma menina lá no canto, e ela estava chorando. E ela foi e me chamou. Ela falou, ora comigo. Eu falei, claro. E dobrando os joelhos ali, fomos orar. Quando eu terminei a oração, eu perguntei a ela se ela já havia aceitado Jesus, se ela queria aceitar. Ela falou, sim, eu quero aceitar esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele momento eu chamei todo mundo que estava lá perto. Eu falei, corre para cá, pessoal. Ela está aceitando Jesus, vamos dobrar os joelhos e vamos orar com ela. Foi nossa primeira vida conquistada naquele colégio. Naquele momento eu peguei meu celular e liguei para o Carlos Henrique, chorando porque eu estava me contentando de tanta alegria, de tanta felicidade. Foi aí que nós passamos a organizar cada vez mais os nossos cultos familiares. E foi aí então que eu conversei com o diretor para ele liberar o auditório, porque naquela sala não estava cabendo mais. E tem sido cada vez mais bênçãos naquele colégio. Cada vez mais. Todas as quintas-feiras temos em média de 60, 70, 80 pessoas dentro daquele auditório, louvando e agradecendo o nome de Jesus, buscando o Senhor, sentindo a presença de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor naquele colégio. Muitas pessoas, e até hoje já tivemos 4 pessoas que aceitaram a Jesus naquele grupo, e já tivemos uma pessoa que também reconciliou naquele grupo familiar. E então eu pergunto para vocês, será que é do agrado de Deus? É claro que é do agrado de Deus. Jesus, ele opera em qualquer lugar, da onde você estiver, ele vai operar. Logo então depois começaram a fazer as reuniões familiares de manhã. Logo então depois começaram a fazer as reuniões familiares à tarde. Hoje em dia a gente reúne em média de 150 pessoas o dia todo no colégio nas quintas-feiras, para a honra e glória de Jesus. E hoje, nesta reunião, tem uma pessoa que está aqui. Essa pessoa que eu não conhecia no colégio, mas que eu via a Eliane direto conversando com ele, mas eu não conhecia. Que um dia ele se propôs a ajudar na reunião. E então ele passou aí nessas reuniões, mas ele não era evangélico. Passou aí na reunião, passou a frequentar. E um dia, as reuniões nossas são muito rápidas. Ele foi nessa reunião. E o Carlos Henrique que levou a palavra. Então o Carlos Henrique levou a palavra naquele momento. Foi algo transformador naquele colégio. E eu fiz o apelo. E bateu o sino bem na hora que eu fiz o apelo. Eu fiz o apelo e já tive que encerrar rápido. E não deu prazo dele levantar a mão. E eu nem sabia que ele queria aceitar Jesus. E então encerramos aquele momento ali e fomos embora. E eis que ele vai contar para vocês. Vem aqui, Marcos Vinícius. Ele vai contar para vocês como que é o culto familiar no colégio e o que representa o culto familiar para ele. Na nossa reunião passada, tivemos uma pessoa aqui do grupo familiar do colégio. Hoje temos o Marcos Vinícius que aceitou Jesus. Temos o Adriano que voltou para a igreja há pouco tempo.